Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. O objetivo da nossa aula de hoje é começar a trabalhar com vetores e matrizes, que são bastante importantes para estruturar e armazenar dados em dados bidimensionais, unidimensionais, organizar a memória RAM. Quando você trabalha em computação, muitas vezes você tem que processar grandes quantidades de dados, e aí os arrays, né, eles são importantes para você não criar tantas variáveis, e aí você cria um array, e esse array ele pode ser utilizado para armazenar uma grande quantidade de dados, né? Hoje, por exemplo, se cria uma variável inteira, x, ela recebe ali um único valor inteiro, né? Ou 10, ou 20. Mas eu quero armazenar uma lista de variáveis, de valores, né? Por exemplo, todas as notas, eu quero criar uma variável em que eu possa armazenar múltiplos valores, né? As notas de uma turma, por exemplo, de programação de computadores. Então, a gente vai trabalhar com mais detalhes em cima aí de vetores e matrizes. Vamos lá, então. Começando aqui nossa aula. Por que usar array, né? As variáveis declaradas até agora são capazes de armazenar um único valor por vez. Sempre que tentamos armazenar um novo valor dentro de uma variável, o valor antigo é sobrescrito, né? Então, um exemplo aqui, ó, eu declaro a variável x igual a 10, imprimo x na tela. Quando eu faço x recebe 20, eu perco o valor de 10. E aí, na hora que eu imprimo x, eu vou imprimir 20. Então, a variável x só armazena um único valor por vez. Nesse caso aqui, x armazenou 10, depois, em seguida, sobrescreveu 10 pelo 20. Array ou vetor é a forma mais familiar de dados estruturados. Basicamente, um array é uma sequência de elementos do mesmo tipo, onde cada elemento é identificado por um índice. Então, se eu quero acessar a posição 10, eu vou indexar com 10. A ideia de um array ou vetor é bastante simples, criar um conjunto de variáveis do mesmo tipo, utilizando apenas um nome. Então, você vai criar um array, vai identificar esse array, dar um nome para ele, por exemplo, notas, ou alunos, ou veículos, ou né, vários, ou nomes, você pode ter uma lista de nomes, né? E aí você vai nomear, dar um nome para esse array e depois vai trabalhar com os índices. Eu quero quem está na posição 0, quem está na posição 1, e etc. Imagine o seguinte problema: leia as notas de uma turma de 5 estudantes e depois imprima as notas que são maiores do que a média da turma. Um algoritmo, um programa em C para esse problema poderia ser mostrado a seguir. Eu declaro 5 variáveis, N1, N2, N3, N4, N5. E aí, eu leio as 5 notas, calculo a média, e aqui eu faço um if testando se a nota digitada é maior que a média. Se for, eu imprimo. Você vai imprimir aqui todas as notas que são maiores que a média. Ficou claro esse programa aí? Tranquilo para vocês? Giovanni, Jonan? Tá dando para entender. Beleza. Sim. Então, lá, eu estou lendo 5 notas, armazenando 5 variáveis, calculo a média e testo. Se a nota for maior que a média, eu imprimo. Beleza. Então, não precisei de array e tal, resolvi. O algoritmo anterior apresenta uma solução possível para o problema apresentado, porém, essa solução é inviável para grandes quantidades de alunos. Imagina as notas de um aluno de programação em tempos normais, né? Você tem 35, 40 alunos numa turma de programação. E aí você tem aí uma lista, você imagina eu criar N1, N2, N3, N4, N40, né? Só para eu imprimir essa lógica dá muito trabalho. Imagina se tivéssemos 100, então, turmas aí maiores de medicina, cálculo, chega a 70, 80 alunos. Você tem que ir para o auditório de tanta gente que tem na turma, né? Para 100 alunos, precisamos de
uma variável para armazenar a nota de cada aluno, 100 variáveis. Um comando de leitura para cada nota, 100 scan. Um somatório de 100 notas. Um comando de teste para cada aluno, 100 comandos if. Um comando de impressão na tela para cada aluno, 100 printfs. Então, a codificação fica muito inviável. 100 variáveis, 100 scanf, um somatório com 100 elementos, 100 comandos if, 100 comandos printf. As variáveis têm relação entre si, todas armazenam notas de aluno. Podemos declarar usando um único nome para todos os 100 alunos. Notas, conjunto de 100 valores acessados por um índice. Isso é um array. Eu crio uma variável notas, em que a primeira posição é a 0, a última é 99, ou seja, eu tenho 100 posições, né? E aí eu consigo armazenar esses valores na memória sequencialmente. Arrays são agrupamentos de dados adjacentes na memória. Aí a declaração, como é que funciona? Eu tenho um tipo, int, float, char, o nome, notas, por exemplo, e o tamanho, 100. O comando acima define um array de nome array capaz de armazenar tamanho, elementos adjacentes na memória do tipo de dado selecionado. Aí aqui está um exemplo mais real. O int é o tipo, notas e o tamanho. Em um array, os elementos são acessados especificando o índice desejado entre colchetes. Essa é uma questão muito importante, porque você tem que acessar os elementos. A numeração começa sempre do zero. Isso significa um array de 100 elementos terá índices de 0 a 99. O índice, ele começa no zero. É sempre assim. Você pode até não acessar, você pode até não colocar dados naquela posição, mas ela vai estar lá alocada para você, né? Você começar no índice 1, então seu array vai ter que ter 101 elementos, né? Você armazenar 100 elementos, porque você não vai usar o zero, né? Então, o normal é você usar o zero. Então, ó, int notas, aí no índice 0, né? Você vai colocar 81, no índice 1 você vai colocar 55, e aí ele vai armazenando isso na memória RAM. E no índice 99 você vai colocar o 72. O índice 100, se você colocar notas, abre colchetes, 100, fecha colchetes, você está acessando uma área de memória indevida, dá erro. Em várias linguagens de programação, dá erro, dá Index of Bound Exception, ou seja, índice fora dos limites, uma exceção. Em C, normalmente dá Segmentation Fault. Segmentation Fault é quando você está acessando uma área de memória indevida. Seu programa está acessando uma área de memória que pode estar sendo acessado por outro processo. O sistema operacional vê isso, identifica e dá erro e fecha o seu programa. Né? Fecha aquele processo. Observação, se o usuário digitar mais de 100 elementos em um array de 100 elementos, o programa tentará ler normalmente, porém o programa os armazenará em uma parte não reservada de memória, pois o espaço reservado para o array foi somente de 100 elementos. Isso pode resultar nos mais variados erros. Foi o que eu acabei de falar em outras palavras, né? Cada elemento do array tem todas as características de uma variável e pode aparecer em expressões. Ele é igual a uma variável. Só que você tem que usar o índice e o colchete. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui notas na posição 2, no índice 2, né? É igual a x mais notas no índice 3. Ou então eu posso, por exemplo, usar num comando if. Se notas no índice 2 for maior que 60. Somar todos os elementos de notas. Como é que eu faria esse código? É um código bem interessante. Ó. Int soma igual a 0. Variável soma. Eu faço um for. Esse for vai variar de 0, que é o índice 0, até 99, né? Porque o i é menor que 100, então quando ele for 100, ele não entra dentro do for, ele sai do for. E mais. Aí eu pego soma, recebe soma mais notas na posição i. O i vai ser uma hora ele vai valer 0, na outra hora ele vai valer 1, depois 2, depois 3, e assim por diante. Até chegar no 99.
Então, é dessa forma que eu somo todos os elementos de um array de 100 elementos, usando for. Podemos usar um comando de repetição, for, while, do while, para percorrer um array. Foi o que nós fizemos. Exemplo, somando os elementos de um array de 5 elementos. Veja só, eu tenho um array aqui, ó, definido, int lista. Eu posso inicializá-lo com 5 elementos usando abre chaves, os elementos separados por vírgula, fecha chaves. Então, o índice 0, eu vou colocar o 3, no do 1 eu vou colocar o 51, no 2, 18, no 3, o 2, no índice 4, eu vou colocar o 45. Índice 5 é acesso indevido, porque ele vai de 0 a 4 contendo 5 elementos, ele não contém 6 elementos. Eu declaro a variável i, soma igual a 0, faço a soma dos elementos e imprimo a soma. Então, em cada passo do for aqui, essa tabela direita mostra essa informação. Inicialmente, soma é 0, o i não está definido, não tem valor, e lista tem os elementos 3, 51, 18, 2 e 45. Né? Aí depois, o que você faz? Você faz o i igual a 0, testa. 0 é menor que 5, verdadeiro, então entra no for. Soma vale 0, lista na posição 0. Lista na posição 0 é o 3. Então, soma 0 mais 3. Essa aqui é a ideia. Aí a soma fica com 3. I mais, o i passa a valer 1. Aí eu testo. 1 é menor que 5, porque eu não faço o i igual a 0. Fora, o i igual a 0 é só na primeira vez. Né? Aí eu testo. 1 é menor que 5, verdadeiro. Então, soma que vale 3, mais lista na posição i, e o i vale 1. Então, eu vou pegar o elemento 51. Vou somar com 3, vai dar 54. Então, soma vai para 54. O i passa a valer 2. Aí eu testo. 2 é menor que 5? Verdadeiro. Soma vale 54, mais lista no índice 2. É 18. O índice 2 é 18. Ó. Aqui é o 0, né? Voltando aqui é o 0, o 1 e o 2. O índice 2 é o valor 18. Beleza, somo, eu vou para 72. I mais, o i vai para 3. Né? Aí eu testo. 3 é menor que 5, verdadeiro, soma que vale 72, mais lista no índice 3. O índice 3 vale quanto na lista? 2. Então, eu somo 72 mais 2 dá 74. Então, soma passa a valer 74. Dou um i mais, o i passa a valer 4. 4 é menor que 5, sim, eu entro dentro do for, soma vale 74, mais lista no índice 4. O índice 4 é o 45, então 74 mais 45, 119. Beleza, o i vale 5, passa a valer 5. 5 é menor que 5, falso, ele sai do for, vai para o printf e imprime 119. Esse é o código, execução dele. Características básicas de um array é uma estrutura homogênea, ou seja, as posições elas têm o mesmo tipo, é formado por elementos do mesmo tipo. Todos os elementos da estrutura são igualmente acessíveis, isto é, o tempo e o tipo de procedimento para acessar qualquer um dos elementos do array são iguais. Cada elemento do array tem um índice próprio, segundo sua posição no conjunto. Então, cada um tem um índice, né? Cada valor lá do array tem um índice. Por exemplo, valor 2, o índice dele é o 3. Valor 18, o índice dele é o 2. Valor 3, o índice dele é o 0. Valor 45, o índice dele é o 4. Valor 51, o índice dele é o 1. Voltando ao problema anterior, leia as notas de uma turma de 5 estudantes e depois imprima as notas que são maiores do que a média da turma. Eu posso implementar esse programa desse tipo aí, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou implementar junto com vocês esse programa usando o CodeBlocks. E aí eu vou fazer passo a passo, com calma, para vocês
pegarem mais e assimilarem essa questão aqui do array. Vamos codificar juntos aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me interrompam, tá? Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Code Blocks. Deixa eu compartilhar a tela dele aqui. Então, eu vou fazer um programa que vai ler 5 notas dos alunos, tá? Então, vamos lá, ó, novo programa, né? Novo arquivo, código C, beleza, próximo. Código C, eu vou armazenar esse código aqui. Pode ser o programa 7 aqui, né? Como exemplo. Vou finalizar, né? Ó, vou dar um include, dar um somar aqui, stdio.h, stdio.h. Estão acompanhando aí, né, gente? Intman. Beleza? Respondem aí, por favor. Return 0. Ok. Beleza. Notas são valores que às vezes o professor dá nota quebrada, né? Ah, valia 10 pontos, o cara tirou 7,5 ou 8,5, né? O professor que é mais preciosista ainda, 7,3, 7,8. Então, o meu array vai ser do tipo float. Qual que é o tamanho dele? 5. Tranquilo até agora? Beleza? Então tá aí, as notas estão aí. Beleza. Vamos supor que o aluno, primeiro aluno, que é o índice 0 aqui, tirou 7,5. Vou preencher esse 7,7. O outro, que é o segundo aluno, que é o índice 1 aqui, tirou 7,9. O outro era muito bom aluno, tirou 9,8. 9,8. Certo? O outro, que era o quarto aluno, né, que é o índice 3, tirou 10. E o outro foi muito ruim na prova e tirou 4 pontos. Beleza, essa é os alunos. Aqui ficou errado, que é o índice 4. Né? Aí, ó, tá aí o meu código, beleza, tranquilinho, né? Ó, beleza, agora eu vou fazer a média. Calcular a média. Aí eu vou pegar o quê? Ó, notas na posição 0, né? Vou fazer a média, né? 2, 3, 4, 5. Beleza, ó. 4, o índice 4, o índice 3, o índice 2, o índice 1. Fiz a soma, né? Soma da minha amostra. Média vai ser igual a soma dividido por 5,0. Beleza. Printf. Média. Aí aqui, ó. Porcento F, né? Porcento F, média. Beleza, tá aí o meu programa. A execução dele. Deixa eu só compilar aqui para ver se não vai ter erro nenhum. Soma, tá certo. A variável soma não foi declarada. Variável soma aqui em cima. Média também não foi declarada. Variável média aqui em cima. Perfeito, deu certo, tá? Ele calculou aqui. Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo esse código aí? Sem problema. Beleza, mas não é isso que eu quero. Eu não quero trabalhar dessa forma, né? Eu quero ler as notas. Ah, beleza. Então, para ler as notas, eu vou dar aqui um scanf. O scanf, ele funciona como uma variável, né? Ó, porcento F. E aqui, ó, mesma lógica. I comercial
notas na posição 0. Pronto, mudei meu programa. Que eu vou ler as 5 notas, né? Índice 0, índice 1, 2, 3, índice 4. Pronto, li as 5 notas. Mudou nada no meu programa. Né? Inclusive, agora ele está funcionando redondinho, né? Vou mostrar para vocês aí, ó. Aí, ó. Vou rodar meu programa, ó. Ele está lá esperando. 7.8, 6.9, 3.5, 2.6, 8.4. Média 5.84. Pronto, funcionou meu programa. Viu a diferença? Antes eu estava fazendo uma atribuição. Era assim, notas na posição 0, recebe 7.8. Agora não, eu troquei. Eu estou lendo do teclado, né? Então eu estou usando Skype. Beleza. Aí agora, César, mas ainda não tá bom. Imagina se esse cara aqui fosse 100, né? Eu teria que fazer algo assim, né? Ó, 5 ponto aqui, né? Um ponto aqui. Coloquei esse ponto aqui só como se fosse reticências, né? Que coloca um mundaréu de scanf aí, né? E aqui, ó, seria o 99, né? Faria assim. Inviável você escrever esse tanto de scanf aí, né? Muito inviável, não dá certo. Então, não é assim. Aí, nós vamos criar um for para isso, né? O for, ele faz essa repetição, é para isso que ele serve. Então, eu vou criar um i. O meu for, ele vai variar de 0 até 5, que é o número de notas, né? Voltar aqui para o 5, que é o objetivo nosso. Depois a gente pode maximizar e extrapolar para vetores maiores, arrays maiores, né? Perfeito aqui, ó, certinho. E aí basta eu fazer o seguinte, ó, eu tiro todo esse código, ó, coloco aqui o i no lugar, que ele vai variar o i, e tiro todo esse código. Pronto. Ó, mesmo resultado, ó. Compilei. Ó, tá esperando 7.8, 9.6, 3.2, 5.3, 6. Opa, fiz ali errado. Vamos lá de novo. Executar de novo. 7, 8, 9, 6, 5. Pronto. 7.2 a média calculou para mim. Né? Então, entenderam o que nós fizemos aqui? Tranquilo? Deu para entender. Então, esse processo do SKF, ó, quero ler 100, não basta mudar aqui. Eu vou aumentar o meu vetor e o meu for aqui, ó. Poder, ó, ele vai lá, ó, 2, 3, 4, 5, 6, e vai, ó, até chegar no 100, né? Beleza? Então, essa que é a lógica. Basta eu mudar o meu for para ele ter um comportamento diferente. E para fazer a soma, não muda. O processo é o mesmo. Então, eu vou voltar aqui para cima, e aí eu vou fazer a soma, ó, com o mesmo tipo de for. Aí vai ser soma, recebe soma, mais notas na posição i. Pronto. Aí eu não posso apagar esse código aqui, ó. Então agora, ó, você vai ver que o meu código ficou mais simples com o for. Vou ler 5 notas, ó, ele vai calcular a média. Pronto, média deu 7. Perfeito. Ó. Né? Esse é o código para calcular a média, usando vetor e for.
E aí ele tem uma outra lógica, que é a outra lógica, que é só os que são acima da média. Então, aqui eu calculo a média para mostrar só os que são acima da média. Né? Não tem problema. Ó, eu vou fazer um for, em que eu vou colocar aqui a mensagem acima da média. Aí eu faço um cálculo. Se notas na posição I for maior que a média, aí eu vou imprimir, né? Notas na posição I. Porque eu sei que o I vai variar. Ora ele vai ser 0, ora ele vai ser 4. O máximo que ele vai, né? Pronto. Como eu tenho um comando só aqui, eu não vou colocar o parênteses, não. As chaves. Então, pronto, ó, tá aí, é o meu código. Eu vou compilar e rodar aqui, perfeito. Tá aí, ó. Vou digitar 5 valores. Ó, esses dois aqui vão dar abaixo da média, eu acho. O 6 e o 6. Ele não vai mostrar o 6. Ó, ele mostrou, nem o 7 ele mostrou. Ele mostrou só o 8 e o 9. É porque eu não coloquei um barra N aqui, não. Ó. Então, vou repetir. Percorri o vetor. Ó, vamos lá. 7, 8, 9, o 6 e o 6. Ó. Ele não mostrou. Só os que são acima da média, os 7 e o 8. O 8 e o 9, que estão acima da média. O 7 não está acima da média, não. Ah, mas então imprime a média só para a gente ter certeza. Mas beleza, aqui ó, printf. Deixa eu usar esse aqui já para andar, né? Deixa a média ali para ver se a gente está certo, né? Média, tá ali, beleza. Então vamos lá, testar de novo. Ó. Então, ó, 7, 8, 9, 6, 6. Ó, a média deu 7,2. Então quem está acima da média é só o 8,9, o 8 e o 9. Então tá aí o exercício proposto. Que ele mostra a execução, né? Se ao invés de 5, um algoritmo para esse problema, esse aí, ó, o nosso está bem semelhante, né? O cálculo. Aqui, ó, se ao invés de 5 fossem... tem uma diferença aqui que eu não coloquei. O printf, né? A gente pode fazer um printf assim, ó, solicitando a nota, né? Entre com a nota, e aqui eu coloco o i, ó. Porcento i, eu vou substituir por i. Isso é interessante, que eu vou mostrar qual que é a nota, né? Ó, entre com a nota 0. Mas nota 0 é a primeira nota que eu quero, né? Então, na verdade, eu vou colocar aqui i mais 1. Só para mostrar que é a primeira nota. Entre com a nota 1, ó. Beleza. Então, aí, agora deu certo, né? Vou colocar aqui 2 pontos. Só para a gente fazer ali de forma idêntica com o que está nos slides. Então, beleza. A primeira nota, 7. A segunda, 8. A terceira, 9. A quarta, 6. A quinta, 6. Pronto. A lógica se manteve, mas aqui eu mostrei uma mensagem para o usuário, né? Para ele entrar com a nota na sequência, né? Perfeito. Então, ficou faltando só esse printf que difere desse aqui. E se, ao invés de 5, fossem 100 alunos? Só mudar 5 por 100. Ó. Todos os 5 aqui, basta eu alterar por 100, que ele já vai fazer para 100 alunos. Para 1000, basta alterar por 1000, para 1000. Comentado também. Para um array A com 5 números inteiros, formular um algoritmo que determine o maior elemento. Interessante, né? Esse exercício. Ó, então, beleza. Agora já mudou a lógica. Essa é uma lógica. Agora a gente vai fazer outra lógica. Vamos lá. Vou só deixar aqui. Então, vou aproveitar algumas coisas para eu não ter que codificar, né? Primeira coisa, o vetor chama A. Ó,
vetor inteiro. Então, aqui é do tipo int. Então, mudei ele. Soma, não vai precisar. Vai precisar de uma variável chamada maior. Pronto. Maior tá aí. Aí, o que eu posso fazer? Eu vou ler o vetor que eu quero, né? O vetor A, ó, entre com o número. Vou aproveitar esse cara aqui. E aqui eu vou colocar o vetor A. Né? Então, a minha codificação aí vai ser essa. Então, ó, entre com o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, eu vou escanear e colocar dentro do vetor A. Aí eu vou descobrir qual que é o maior. Como é que eu faço para descobrir qual que é o maior? Eu vou percorrer o vetor A e vou perguntar, eu vou considerar que nessa lógica minha, inicialmente, que o meu maior elemento é o primeiro elemento do vetor. E o meu for vai começar da posição 1 e vai até a posição 4, que é o índice 1 até o índice 4. Aí eu testo se A na posição I é maior do que maior. Se for, significa que o meu maior agora é o próprio A na posição I. Olha que interessante essa lógica. Né? Que, ó, agora inicialmente eu falei assim, não, o meu maior elemento é o primeiro elemento do vetor A. Então, assumi isso. Beleza, aí eu fui para o segundo elemento, que é o índice 1, né? E testei ele. Ele é maior do que o maior? Se for, o meu maior deixa de ser o A0 e passa a ser o A1. Depois eu vou para o A2, eu testo se o A2 é maior do que o maior. Se ele for, significa que o meu maior é o A2. E faço com o A3 e com o A4. Aí eu vou descobrir qual que é o maior. Entenderam essa lógica? Ou tá complicada? Deu para entender. Estou copiando aqui. Então, essa que é a ideia, é você pegar a sequência, né? O que eu estou fazendo? Né? Eu estou pegando cada índice e verificando qual que é o maior. Então, eu estou percorrendo o vetor, esse fora aqui, o que ele faz? Ele percorre o vetor a partir da segunda posição, que é o índice 1. E aí, ele pega e compara com o anterior, que está em maior, na variável maior. Depois ele passa para o segundo elemento, né? Aqui, ó, deixa eu explicar como é que funciona esse algoritmo. Deixa eu só desenhar aqui para vocês. Eu acho que isso aqui eu pego uma lousa aqui rapidinho. E eu vou desenhar para vocês aqui, ó. Qual que é a lógica que nós estamos, né? Vocês estão vendo aí a lousa aqui? Sim. Beleza. E aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu vou criar aqui. Deixa eu ver se esse cara aqui tem borda. Tem não. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma imagem que é um quadrado. Isso. Ó, Ctrl C, Ctrl V, tá aqui do lado, ó. Ctrl V. Eu vou pegar aqui um A. Esse é o vetorzão A. Aí ele aí, ó. Beleza. Né? Até colocar um nome aqui para ele. A. Então, esse é o meu vetor A. Tá aí o nome para ele. Aqui eu sei que é o índice 0, né? Igual a gente fez ali, ó. E é o 0. Né? Ctrl C, Ctrl V, ó.
Esse aqui é o 4, né? O índice 4. Esse aqui é o 3. Bem característico esse aqui, o 2. Esse aqui é o 1. Vamos pegar um cenário aqui que eu li os valores, né? E aí, na hora que eu li os valores, aqui, ó. Eu li os valores, aí nessa posição aqui, ó. Vou colocar aqui, eu coloquei aqui, né? Por exemplo, o valor 7. Aqui, ó, eu coloquei o valor 8. Aqui eu coloquei o valor 9. Aqui eu coloquei o valor 6. E aqui eu coloquei o valor 5. Então, preenchi o meu vetor A com esses valores. Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Beleza. Tá aí, então, beleza. Aí, ó, eu fui, o que que eu fiz? Eu tenho aqui a variável maior, que eu criei ela lá. Eu fiz com que ela valesse a 0. Né? Esse foi o meu código. Beleza? Então, maior valeu a 0. E a 0 vale quanto? Respondem aí. A 07. Vale 7. O A0 vale 7. Então, maior vale quanto? 7. Tá aí. Aí depois, o que que eu fiz? Ó? Eu fiz um if no meu código. Ó. Se A na posição I é maior que maior. Se for, o que que eu fiz? Eu falei que maior é igual a na posição I. Esse é meu código que eu fiz, né? E o meu I, eu criei também, né, a variável I, e eu falei que o I vai começar de 1. Né? Então, pela ordem é assim, né? Pela ordem aqui, ó, é maior I igual a 1 e depois esse teste, né? Então, A na posição, no índice 1, é maior que maior? O que que vocês acham? O que que é A indexado por 1 nesse vetor aqui? Qual que é o valor? 8. 8. 8 é maior, que vale 7? Sim. Verdadeiro. Então, eu entro dentro do if. E aí, maior passa a valer qual valor agora? Repete a pergunta, por favor. O maior passa a valer qual valor agora? Ah, 8. 8. Pronto. Aí o i, tem um código lá dentro do for, né? Que a gente já viu o for. O que que ele faz? Né? I mais mais. Aí ele testa se... Então, o i passa a valer 2, né? Com esse código aqui. Aí ele testa se 2 é menor que 5. Né? Então ele entra e faz o teste de novo. Indexado 2 é maior que maior? O que que vocês acham? Senhor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, maior recebe A na posição 2. A na posição 2, no índice 2, vale quanto? 9. 9. Então, maior passa a valer 9. Beleza. I mais mais, então o I passa a valer 3. A na posição 3, no índice 3, é maior que maior?
que vocês acham? Negativo. Falso, não. Falso. Então, ele não entra, vai para o I++. O I passa a valer 4. A índice 4 é maior que maior? Falso. Falso. Então, ele não entra. I++, o I passa a valer 5. 5 é menor que 5? Falso, ele sai do for. Então, essa que é a ideia aqui do programa, da lógica do programa, né? Assim que foi feito para dar certo. Então, aqui eu vou achar qual que é o maior. E aí, o que ele faz? O que ele pergunta aqui? Determine o maior elemento. Perfeito. Então, o maior é o que está na variável maior. Então, a gente pode colocar aqui, ó, porcento I, vírgula maior. É o que está, né? Então, vamos ver se vai dar certo. Vou rodar esse programa. Entre com o número 1, 7, o outro 8, o outro 9, depois 6, depois 5. O maior, ele deu um lixo de memória ali. Por quê? O que eu fiz aqui de errado? Vocês conseguem enxergar? Ah, é por causa desse cara aqui, ó. É porcento I. Eu mudei o tipo e não scanf, eu não mudei. Era isso que alguém ia falar aí? Então, ele não estava lendo 7, ele não estava lendo 8, não estava lendo 9, não estava lendo 6, não está levando 5. Agora ele deu certo. O maior é igual a 9. Então, esse é a ideia, essa é a programação aqui. Então, a gente implementou, consequentemente, né, esse exercício aí. Aqui ele mostra a solução, né? Que ele fez um diferente, ó. Ele perguntou assim, ó, maior é menor que a I1? Se ele for, ele troca. O nosso foi diferente. A gente pegou se o AI1 é maior. A gente trocou aqui a ordem, mas que dá a mesma resultado. Não se pode fazer atribuição de arrays inteiros apenas de suas posições individualmente. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui o array A, aí eu crio aqui ó, o array B, também de 5 posições. Tá? Eu não posso chegar, pegar aqui no final do código, por exemplo, pegar aqui B e fazer B recebe A. Ele não aceita esse código aqui, ó, dá erro. Não pode fazer isso aqui. Então, como que eu faço se eu quiser fazer uma cópia? Aí eu tenho que fazer um for, né? Esse for vai variar de 0 até 5 e nele eu pego que B na posição I recebe A na posição I. Aí eu estou fazendo uma cópia. Então é assim que se copia. Eu tenho dois vetores com os mesmos dados agora. É só isso que ele está querendo dizer aqui. Ó. Nesse exemplo dele, ele declara o vetor 5 com 1, 2, 3, 4, 5. E o vetor 1 aqui, ó, V1. Ele pegou V1, recebeu V, dá erro de compilação. Forma correta. Você pega V1 na posição I igual a V na posição I, que ele faz isso aqui, passa por aqui 4 vezes, né? De 0 até 4, fazendo essa cópia de valores, essa atribuição de valores. Aqui já são arrays bidimensionais. Eu vou deixar os arrays bidimensionais para a nossa próxima aula, tá? Para não ficar sobrecarregado para vocês aí. E aqui agora vai funcionar. Não deu erro nessa. Ele vai realmente realizar a cópia. Né? Só para mostrar aqui o B, né? Vou apresentar B aqui, só para vocês verem que ele é igual ao A. Aqui, ó. B.
na posição I, né, por exemplo, é igual a porcento I, né? Então, eu pego aqui I, vai substituir esse primeiro aqui, e o porcento I eu pego o B, né? B na posição I. Então, eu posso fazer essa brincadeira aqui. Vou pôr um barra N aqui só para ele dar uma quebra de linha. Perfeito. Ó. Então, vamos lá. Ó. 7, 8, 9, 6 e o 5. Beleza. Ó. Ele imprimiu o maior é 9, depois o B na posição 0 é o 7, o B na posição 1 é o 8, 2, 9, 3, 6, 4, 5. Então, só mostrando que a cópia deu certo, só para provar que a cópia deu certo. Então, beleza. Aí, pessoal, vou fechar aqui. Veja só, eu preparei aqui uma atividade para vocês que é seguir nessa linha, né, de fazer listas de exercício e etc. Essa lista de exercício, que é a lista de exercício 4, na verdade, ela está aqui, ó. Lista de exercício 4, vocês vão ter que fazer, ela tem duas partes, a parte 1 e a parte 2. Por que são duas partes? Porque a parte 1 é sobre arrays, né, e matrizes, e a parte 2 é sobre função, é outro conteúdo que eu ainda vou dar. Então, é para vocês fazerem só a parte 1. Nessa parte 1, eu quero que vocês façam os 10 primeiros exercícios dela aqui ligados a vetores e os 5 primeiros exercícios ligados a matrizes, né? Então, a seção de vetores, eu quero que vocês façam 10 exercícios, e na seção de matriz, eu quero que vocês façam 5 exercícios, tá? Então, essa é a nossa lista. E depois, na próxima aula, eu passo a parte 2, mas, em linhas gerais, é isso que é para ser feito. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou finalizar aqui a nossa aula para não ficar um vídeo tão grande e a gente vai fazer alguns exercícios aqui just in time, né? Então, é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula e vamos continuar aqui com os nossos exercícios.